A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos e ouvintes da santa e bendita palavra de Deus. Bem-vindos ao canal Pregando as Escrituras no poder do Espírito Santo. Esse que vos fala é o presbítero Ricardo Fogo Puro. Queridos, vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre o fruto do Espírito. Só recapitulando, queridos, a síntese do nosso estudo bíblico. Primeiro, nós falamos sobre o termo, o fruto do Espírito, no vídeo anterior. Hoje falaremos sobre o comentário de cada versículo de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo de número 26, e posteriormente nós faremos um estudo detalhado em vários vídeos sobre cada virtude do fruto do Espírito Santo de Deus. Queridos, só retomando o estudo anterior que nós falamos sobre o termo o fruto do Espírito. Fruto, ele vem do grego, como nós vimos, que significa maturação. E nós vimos, então, definimos no estudo anterior que o fruto do Espírito é o conjunto de virtudes amadurecidas como resultado da comunhão com o Senhor Jesus. Nós falamos quais eram essas virtudes e no estudo de hoje nós queremos comentar versículo a versículo, falando acerca daquilo que Paulo estava relatando, estava exortando, estava dizendo à igreja de Galácia. Queridos e amados irmãos, primeiro vamos entender que no capítulo 5, do verso de número 16 ao verso de número 26, Paulo ele está falando acerca do viver do Espírito e não na carne. Paulo estava chamando a igreja para viver no Espírito Santo, abandonando as paixões e concupiscências da carne. Queridos, o objetivo principal desse estudo bíblico é nós comentarmos ponto a ponto sobre o que Paulo estava escrevendo e estava dizendo para a igreja de Galácia. Observemos primeiro o versículo de número 16. No versículo de número 16, Paulo afirma que o viver pelo Espírito é a única forma de não satisfazermos as vontades da carne, os desejos e as paixões carnais. Então, a única forma de nós vencermos a carne é vivendo pelo Espírito. Mas o que significa, o que Paulo estava dizendo para a igreja de Galácia nesse versículo 16, acerca do viver no Espírito? Paulo estava dizendo à igreja que a igreja deveria ser governada, controlada e guiada pelo Espírito Santo. Então, isso que significa viver pelo Espírito, deixar o governo, o controle e a direção da nossa vida na mão do Espírito Santo. E Paulo estava afirmando isso para a igreja, que essa era a única forma da igreja não satisfazer a vontade da carne. No versículo de número 17, Paulo vai falar acerca de algumas coisas. Primeiro, ele vai falar sobre a luta que há entre o Espírito e a carne e vice-versa. Depois, ele vai falar que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. Em que sentido? Que um não quer fazer a vontade do outro, porque a carne ela não agrada a Deus, mas o Espírito em nós é para agradar a Deus e é agradável a Deus. Então Paulo fala sobre essa oposição que há entre a carne e o Espírito, sempre exortando a igreja a viver pelo Espírito Santo de Deus. Versículo de número 18, Paulo vai falar que o viver no Espírito, ele nos isenta da lei. Então ele diz que nós somos isentos
das obras da lei somente quando nós vivemos no Espírito, ou quando nós vivemos pelo Espírito. Nos versículos de número 19, 20 e 21, primeiro Paulo ele traz uma lista extensa de várias obras da carne, paixões e desejos carnais. Então ele traz uma lista extensa e ele fala também acerca de outras coisas que são semelhantes àquelas que ele tratou lá também, que são obras da carne, que são paixões e desejos carnais e mundanos que não agradam ao Senhor. E depois ele faz uma exortação, retomando o que ele já tinha dito antes, que o viver na carne implica em não herdar o reino de Deus. Ele traz essa exortação, ele traz à tona, ele traz à memória dos crentes lá de Galácia que, se viverem na carne, certamente não herdarão o reino de Deus. Todos quanto vivem na carne, que satisfazem as paixões e desejos carnais, não herdarão o reino de Deus. Então ele traz essa exortação para os crentes de Galácia. No versículo de número 22 e 23, primeiro ele fala sobre o fruto do Espírito, que são o conjunto de virtudes amadurecidas que nós tratamos no estudo anterior. Ele traz quais são essas virtudes. Ele traz a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Então ele traz essas 9 virtudes do fruto do Espírito. Ele traz ao conhecimento da igreja de Galácia. E logo após ele fala sobre o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito deixa o crente completo em Jesus Cristo, quando ele fala que não há lei contra o fruto do Espírito, contra essas virtudes na vida do crente, que o deixa completo para a glória de Deus. E no versículo de número 24, Paulo vai tratar acerca do nosso pertencimento a Jesus. Ele fala que se nós pertencemos a Cristo, isso significa que nós mortificamos a carne, ou seja, a natureza humana pecaminosa, com os seus desejos e paixões. E nós podemos trazer à tona aqui uma frase de Paulo, lá de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ele afirma que nós devemos viver para Cristo, Cristo viver em nós, nós vivermos pela fé em Jesus e para a glória de Jesus. Significa nós mortificarmos a carne, nós crucificarmos a carne com suas paixões e concupiscências. E no versículo de número 25 e 26, para terminarmos, ele fala que nós devemos andar sob a direção do Espírito para vencermos o inimigo chamado carne, ou seja, a natureza humana pecaminosa, os desejos e paixões carnais. Então nós devemos andar sob a direção do Espírito. É deixar o Espírito governar, controlar e guiar a nossa vida, para nós vivermos para a glória de Deus, o nosso Senhor, e vencermos essa batalha que há entre a carne e o Espírito, para nós somente satisfazermos os desejos, o querer, a vontade do Espírito de Deus que habita em nós. Haja vista que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então é sobre isso que Paulo trata desse capítulo de número 5, do versículo 16 até o versículo de número 26. Queridos, não percam, porque no próximo vídeo nós já entraremos nas virtudes do fruto do Espírito, nas qualidades do fruto do Espírito, e nós trataremos primeiramente sobre a caridade, o amor
em prática. Então não perca esse estudo bíblico que é enriquecedor para cada um de nós. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos livre do mal e dê a paz sobre a sua vida. Se cadastre aí no canal Pregando as Escrituras no Poder do Espírito Santo para que você fique inteirado acerca da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.